Ela disse que eu bati nela e o pior, todo mundo acreditou. Foi assim, seco e direto, que um dos irmãos da igreja cuspiu aquelas palavras na minha cara no final do culto de domingo. Eu nem sabia que aquilo já estava circulando. Só senti o soco. Um soco invisível, mas que me deixou tonto. O culto nem tinha terminado direito. O pessoal ainda se espalhava pela cantina da igreja. Quando ele chegou perto, me encarou como se estivesse diante do próprio diabo e soltou essa. Eu fiquei parado, sem conseguir dizer nada. Era como se tudo tivesse desacelerado. O barulho das conversas sumiu, o cheiro de café com pão de queijo me enojou de repente, e eu só conseguia pensar: como é que isso chegou até aqui? Meu coração disparou. Eu não conseguia nem respirar direito. A sensação era de estar pelado no meio do salão, sem defesa, com todo mundo olhando e julgando. E era exatamente isso que estava acontecendo. Os olhares vinham de todos os lados. Alguns evitavam contato direto, outros me encaravam com pena ou com raiva. Mas todos sabiam, ou achavam que sabiam. A minha ex, a mesma que semanas antes dizia que eu era um homem incrível, estava agora espalhando a ideia de que eu era um agressor. E ninguém duvidou. Ninguém parou para me ouvir. Ninguém perguntou minha versão. Porque a verdade é que, em muitos círculos, principalmente os que se dizem espirituais, a fofoca se veste de preocupação e ganha força. E quando ela começou a falar, ela soube exatamente onde atacar. Escolheu as pessoas certas, os líderes certos, as palavras certas, e me destruiu. Fiquei sabendo depois que até o pastor tinha sido abordado por ela. Que ela chorou, contou uma história cheia de meias-verdades e conseguiu arrancar dele um espaço num culto de testemunhos. Sim, ela subiu no púlpito e se fez de vítima de uma relação abusiva. Eu assisti esse vídeo depois, sozinho, em casa. Com as mãos tremendo, ela dizia: às vezes a dor vem de onde você menos espera, até de quem diz que te ama em nome de Deus. O pessoal chorava, aplaudia, se emocionava. E eu assistia àquilo com um nó na garganta e uma raiva que me corroía em silêncio. Fui expulso do grupo de jovens. Ninguém me disse nada diretamente, mas as mensagens pararam de chegar. Os convites desapareceram. Quando eu tentava falar, vinham respostas frias, secas ou simplesmente o vácuo. Parecia que eu tinha morrido socialmente. E tudo isso sem nenhuma chance de defesa. Só minha mãe acreditou em mim. E mesmo assim, com aquele olhar de quem quer muito acreditar, mas não consegue evitar a dúvida: filho, me fala a verdade. Você fez alguma coisa com ela? Ela perguntou num sussurro numa noite em que eu mal consegui comer. Aquilo me quebrou. Eu não chorei. Eu só levantei da mesa, fui para o quarto e fiquei olhando para o teto. Horas, a cabeça rodando, a garganta seca. Foi ali que eu percebi que essa história não ia sumir sozinha e que se eu quisesse minha vida de volta, eu ia ter que fazer algo. Mas com calma, sem escândalo, sem gritar, porque era isso que ela esperava. Que eu surtasse, que eu gritasse, que eu reagisse igual a alguém agressivo. Mas eu não ia dar esse gosto para ela. Comecei a montar um quebra-cabeça. Voltei nas conversas antigas, nos áudios, nas mensagens, nos prints que eu tinha por acaso guardado no backup do celular. Comecei a conectar pontos, coisas que ela dizia para mim em privado, completamente diferentes do que ela contou para as pessoas. Mensagens em que ela pedia desculpas por explodir, por me agredir, por me culpar por tudo. Prints de brigas em que ela confessava que inventava situações para chamar atenção. Áudios em que ela chorava e dizia que se sentia sozinha e que às vezes exagerava. Foi aí que eu entendi. Eu não precisava me defender. Eu só precisava esperar ela cavar o buraco sozinha. E quando o momento certo chegasse, eu só entregaria a pá. Mas até lá, eu segui o teatro. Fui aos cultos, sentei nos bancos de trás. Evitei as conversas, aceitei os olhares tortos. Cada humilhação era combustível. Cada sussurro pelas costas era um lembrete. E todo esse tempo, eu só pensava em uma coisa: o dia em que eu ia mostrar tudo. Mas não seria em qualquer lugar, nem para qualquer pessoa. Eu tinha um alvo certo. E ele usava paletó, microfone e falava todo domingo no altar. O pastor dela. A verdade é que eu nunca fui de causar problema.
Desde pequeno aprendi que para ser aceito, eu tinha que ser o mais tranquilo possível. Cresci num lar evangélico, daqueles bem tradicionais. Meu pai era diácono, minha mãe era da intercessão e eu era o filho exemplo, o que não dava trabalho, que obedecia, que ajudava a carregar as cadeiras no final do culto. Só que ser o filho exemplo tem um preço. Você não pode errar. Nunca. Eu era invisível em casa quando estava tudo bem. Só me notavam quando eu fazia algo errado. Então eu cresci com essa mania de evitar conflito, de tentar agradar todo mundo. Eu era o cara que ouvia as brigas dos outros, que emprestava dinheiro e não cobrava de volta, que ajudava todo mundo a se mudar mesmo sem ter carro. Aquela típica pessoa que parece forte por fora, mas que só está tentando não desmoronar por dentro. E isso me seguiu até a vida adulta. Quando conheci a Ana, vamos chamá-la assim, eu estava num momento bom. Trabalhava como designer gráfico. Fazia uns freelas que estavam dando certo, tinha voltado a treinar e finalmente tinha conseguido comprar meu próprio carro. Nada demais, um Corsa 2006, mas para mim era vitória. Eu conheci a Ana num retiro da igreja. Ela era carismática, engraçada, linda e quebrada por dentro, mas eu só fui perceber isso depois. No começo, era tudo perfeito. A gente orava junto, fazia planos, falava de casamento. Ela dizia que finalmente tinha encontrado um homem de verdade. E eu me sentia visto. Era a primeira vez que alguém me colocava como prioridade. Só que o problema de quem nunca foi, prioridade é que quando se entrega demais. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Ela tinha crises de ciúmes absurdas, me acusava de coisas que nunca fiz, me pressionava a largar amizades antigas, inclusive com irmãos da igreja. Dizia que não combinavam mais com a nova fase. Eu, claro, cedia. Achava que isso era amar. E, mais uma vez, me tornei invisível. Só que agora, dentro do próprio relacionamento, ela começou a controlar o que eu postava, com quem eu falava, até os horários que eu respondia mensagens. E toda vez que eu tentava impor um limite, ela virava o jogo. Dizia que era eu quem a deixava insegura, que meu jeito frio magoava, que ela tinha traumas, e que se eu amasse de verdade, teria paciência com isso. E eu engolia seco, de novo. Igual quando eu era criança e minha mãe dizia que homem não reclama, só aguenta. Com o tempo, as brigas foram ficando mais constantes. E ela tinha uma habilidade assustadora de inverter tudo. Eu era o vilão mesmo quando era ela quem gritava. Eu era o ingrato mesmo quando era ela quem sumia por dias. E depois voltava chorando, pedindo desculpa, dizendo que era o jeito dela. E eu aceitava, porque sempre tive essa necessidade de provar que eu era bom o bastante. Lembro de uma vez que ela me chamou de inútil na frente de outros irmãos da igreja. Isso porque eu recusei dar carona para um parente dela às 11 da noite, num dia que eu estava exausto. Eu fiquei sem reação. Sorri para disfarçar e ela ainda riu como se fosse brincadeira. Mas ali dentro, algo em mim rachou. Eu comecei a guardar essas pequenas situações. Não por vingança, mas porque eu sabia que se um dia tentasse contar, ninguém acreditaria. A Ana tinha uma imagem perfeita. Era envolvida nos ministérios, sabia falar bonito, era querida pelas senhoras da igreja e vivia postando versículos e fotos, sorrindo ao lado de criancinhas em ações sociais. Ela era a namorada ideal. E eu, o namorado cada vez mais calado, cada vez mais pálido, cada vez mais isolado. A gota d'água veio quando ela surtou, porque eu não quis postar uma foto nossa no aniversário de namoro. Disse que eu tinha vergonha dela, que devia estar escondendo outra. Me mandou áudios me xingando, depois apagou tudo e fingiu que nada tinha acontecido. A sorte foi que eu já tinha começado a gravar a tela do celular. Sim, eu comecei a documentar tudo, silenciosamente, porque no fundo eu sabia que aquele relacionamento tinha prazo de validade e que quando acabasse, ela ia tentar destruir a minha reputação. Só que eu não ia deixar. Então, quando finalmente terminei com ela, com toda a calma do mundo, eu já tinha um dossiê. E cada palavra dela nos cultos, cada acusação, cada olhar de julgamento que eu recebia, só reforçava a necessidade de me manter calmo, de continuar respirando fundo, porque a minha resposta viria, e ela não teria como se defender. Porque
As palavras dela, os áudios dela, os prints dela, iriam falar por mim. A parte mais cruel não foi o término, foi o depois. Ela virou minha sombra, só que da pior forma possível. Onde eu ia, ela já tinha passado. Onde eu pisava, ela já tinha deixado uma versão distorcida de mim. Gente que me abraçava antes agora desviava o olhar. Gente que pedia minha opinião agora fazia piada nas entrelinhas. Me tornei o assunto preferido das orações disfarçadas, daquelas que começam com Senhor, cuida daquele irmão que está perdido. Até a minha vaga no coral foi cortada, e o motivo era uma reestruturação. Coincidentemente, só eu fui retirado. E por trás disso, ela. Sempre ela. Mexendo as peças como se fosse um jogo de xadrez onde só ela conhecia as regras. E, o pior, ela fazia isso com um sorriso no rosto, um teatrinho impecável. Numa das reuniões de jovens que eu ainda tentei frequentar, ela apareceu com um novo namorado. Pastor auxiliar. Sim, ela deu esse salto em menos de um mês depois do término. O cara era novo na congregação, cheio de energia, carismático e totalmente manipulável. Quando ele me cumprimentou com aquele aperto de mão forçado, percebi, nos olhos dele, que ela já tinha contado a versão dela, e era uma versão pesada. Ele me tratava com uma falsa cortesia. Aquele tipo de educação que soa como aviso, tô te observando. Logo depois, começaram os comentários indiretos nas pregações. Falas sobre relacionamentos abusivos, sobre homens que desviam mulheres do caminho, sobre enganadores entre nós. E toda vez que isso era dito, ela lançava olhares na minha direção. E as pessoas acompanhavam com os olhos. Virou uma coreografia. E eu era o protagonista de uma peça que eu nunca aceitei atuar. A gota foi um sábado à tarde. Fui visitar minha mãe, que é do tipo que ainda tenta manter paz com todo mundo. Ela me chamou para ajudar num evento da igreja. Disse que precisavam de gente para montar as barracas da feirinha solidária. Eu aceitei. Queria mostrar que, apesar de tudo, ainda estava ali, que não tinha nada a esconder. Só que assim que cheguei no pátio da igreja, um dos líderes do evento me puxou de lado. Disse que era melhor eu ir embora, que tinham pessoas desconfortáveis com minha presença. Perguntei quem, ele desconversou, mas os olhos dele tremiam. E eu entendi. Era ela. Sempre ela. Dizia que eu era um perigo, que tinha medo de estar no mesmo ambiente, que se sentia perseguida, ironia, porque a única perseguição era a dela contra mim. Mas ninguém via isso, porque o agressor virou vítima, e a vítima, o agressor. Porque ela chorava bonito, porque ela sabia usar as palavras, porque sabia quando fazer silêncio e quando gritar. Ela era uma artista, e eu, um figurante tentando sobreviver à cena. A única coisa que me mantinha de pé era saber que eu tinha tudo. Cada áudio, cada print, cada conversa. E a cada nova acusação velada, eu só adicionava mais páginas no meu arquivo. Eu tinha ela me xingando. Tinha ela admitindo ter mentido para os pais. Tinha ela manipulando situações, dizendo coisas como: se você não fizer isso, vou contar que você me agrediu. E eu sempre respondendo com calma, porque até minha resposta estava sendo planejada. Até meu silêncio era estratégico. Foi nessa época que decidi começar a escrever tudo num diário digital. Não só os fatos, mas os sentimentos. Eu precisava manter minha sanidade. Escrevia tudo, os olhares, os cochichos, os convites que pararam de vir, os líderes que me cortaram, as pessoas que antes diziam estamos juntos e agora atravessavam a rua. Era doloroso, mas cada palavra escrita me dava mais força, porque era como lembrar que eu não estava louco, que aquilo tudo estava mesmo acontecendo. Um dia, um irmão mais velho da igreja, desses que realmente têm sabedoria, me chamou para conversar. Ele não era próximo de mim, mas sempre observava, e disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu não sei sua versão, e nem quero saber agora, mas só te digo uma coisa: verdade não precisa gritar, ela só precisa de tempo. E foi aí que entendi. O momento certo não seria quando eu estivesse mais revoltado, mas sim quando ela estivesse mais confortável, quando achasse que venceu, quando estivesse no topo da confiança, porque é exatamente aí que a queda machuca. Mas então eu esperei. Continuei minha rotina, trabalhei, juntei provas, cortei laços que me faziam mal. E me mantive quieto, mas sempre atento.
porque ela achava que eu tinha desistido, que eu tinha engolido a humilhação. O que ela não sabia era que eu estava só preparando o palco, e a cortina ainda ia se abrir. Tudo estourou de vez numa manhã. De domingo, irônico, né? Justo no dia que a igreja prega sobre perdão, amor e verdade. Eu nem ia naquele culto. Acordei meio mal, cansado, mas minha mãe insistiu. Disse que ia ser um culto especial, com ceia, e que talvez eu me sentisse melhor. E por algum motivo que nem sei explicar, eu fui. Cheguei mais cedo, sentei lá no fundo como sempre. Tentei passar despercebido, cabeça baixa, só observando. Mas quando ela subiu no altar para cantar no louvor, tudo em mim travou. Ela estava lá, radiante, com aquele vestido claro, o olhar fingido de paz e aquela voz doce que só quem conheceu de verdade sabia o quão venenosa podia ser. Mas não foi isso que me desmontou. Foi quando o pastor, antes da pregação, pediu um momento de oração pelas mulheres que sobreviveram a relacionamentos abusivos dentro da igreja. E sim, ele olhou direto para ela enquanto dizia isso. E ela chorou. Aquela lágrima ensaiada escorrendo na medida certa, a cena perfeita. E o povo se levantando, batendo palmas, clamando em línguas, uma comoção. Ali, naquele momento, eu tive vontade de gritar, de levantar e jogar todos os prints no telão da igreja, de mostrar os áudios ali mesmo, colocar no microfone ela dizendo que ia me ferrar se eu terminasse com ela. Eu tremia de raiva, tremia de impotência, porque era como assistir a um criminoso sendo homenageado em praça pública. Mas eu não fiz nada. Me levantei, saí devagar e fui direto para o carro. Fechei a porta, desliguei o celular e chorei. Mas não foi um choro qualquer. Foi um choro de exaustão, de raiva acumulada. Um choro que veio com gosto de sangue na boca, de tanto que apertei os dentes para não explodir lá dentro. E naquele banco do carro, suando frio, com o coração disparado, eu entendi. Aquilo não era só uma injustiça. Era uma perversão da verdade. Era como se ela tivesse assassinado minha identidade e vestido a minha pele para ser a vítima. Eu deixei ela destruir meu nome, minha vida social, meu espaço de fé. E por quê? Porque eu tentei ser o cara que resolve tudo na conversa, que acredita que o tempo mostra quem é quem. Mas o tempo sozinho não mostra nada. Ele só deixa o disfarce mais confortável. Nos dias seguintes, eu sumi. Desativei as redes, parei de responder, foquei só no trabalho. Mas dentro de mim, uma ideia crescia. Uma pergunta martelava. E se eu mostrasse? Não para o grupo de jovens, não para minha mãe, mas para ele. O único homem naquela igreja que ela ainda tentava impressionar, o pastor. Porque veja bem, ela não fazia essas cenas para qualquer um. Ela queria status, ela queria subir no ministério, ela queria virar referência, mulher de fé, sobrevivente. E o pastor era a escada. Era nele que ela confiava. A narrativa. Se ele duvidasse, tudo ruía. Foi aí que eu tomei a decisão, mas com calma. Nada de barraco, nada de escândalo. Se ela jogava com manipulação, eu ia usar os mesmos tabuleiros, só que com verdade. Marquei um horário com o pastor. Falei que era sobre algo delicado, mas que não envolvia fofoca. Ele topou. E na tarde daquela sexta, sentei na salinha, dele com o notebook aberto e o coração acelerado. Ele começou falando sobre reconciliação, sobre o poder do perdão, e eu deixei. Ouvi tudo respeitoso. E aí, do nada, eu disse, pastor, antes de qualquer coisa, eu quero que você escute algo. Só isso. E depois você decide se quer continuar conversando. Abri a pasta com os áudios, um por um. Ela ameaçando, me expor. Ela admitindo que mentiu, ela dizendo que precisava fazer as pessoas ficarem do lado dela. O silêncio do pastor era absoluto. Ele só olhava. E aí vieram os prints. Várias conversas com confissões claras. Tudo com data, contexto, conversas cruzadas. Inquestionável. Depois de tudo, ele respirou fundo, tirou os óculos e disse, por que você nunca trouxe isso antes? E eu respondi, porque eu queria que fosse no momento certo. Quando ela achasse que ninguém mais duvidaria dela. Ali, pela primeira vez em meses, eu vi o reflexo do que ela tinha feito. Se partir, não em mim,
mas nele, ele sabia que tinha dado palco para uma mentira. E o pior, ele sabia que isso ia estourar. Eu me levantei e disse: não quero que o senhor faça escândalo. Só quero que saiba quem ela é. O resto é com vocês. Saí dali com o peito leve, como se tivesse tirado um colete de concreto das costas. Pela primeira vez eu me senti no controle. Pela primeira vez, era ela quem não tinha para onde correr. Depois daquela conversa com o pastor, eu não esperava aplausos, não esperava nem um pedido de desculpas. Só queria o que sempre me foi negado: paz. Mas foi curioso o que aconteceu nos dias seguintes. Um silêncio estranho se espalhou. Não era aquele silêncio desconfortável, cheio de julgamento como antes. Era um silêncio de contenção. De gente que sabia que alguma coisa tinha mudado, mas ainda não entendia o quê. A Ana, por outro lado, parecia desconfiar. Nas redes começou a postar mais ainda, como se estivesse tentando reafirmar o papel de vítima. Versículos sobre ser provada por Deus, stories chorando com louvores. De fundo, fotos com o novo namorado com legendas do tipo: graças a Deus me libertei do passado tóxico. Era um desespero disfarçado de santidade. Mas a máscara começou a rachar logo no domingo seguinte. Ela chegou para cantar no culto, como sempre. Só que o pastor cortou parte do louvor. Disse que teria uma palavra de reflexão antes. E a reflexão foi direta. Nem toda lágrima é verdadeira. Nem toda vítima é inocente. E nem todo silêncio é culpa. Ele não citou nomes. Não precisava. Quem sabia, entendeu. Quem não sabia, começou a perguntar. Ela tentou manter a pose, mas eu vi nos olhos dela o pânico, aquela expressão de quem sente o chão começar a sumir. E ela não podia reagir demais, porque se explodisse, confirmava tudo. Se ficasse calada, a dúvida crescia. O palco que ela construiu com tanto cuidado estava cedendo. Aos poucos, as coisas começaram a mudar de lado. Gente que antes me ignorava passou a me cumprimentar de novo. Algumas irmãs da igreja começaram a me mandar mensagens do nada, perguntando como eu estava. Até o líder do grupo de jovens que tinha me cortado sem explicação apareceu me chamando para retomar o ministério. Eu aceitei, com calma, sem euforia. Como quem sabe que justiça não precisa fazer barulho. A Ana, claro, não aceitou fácil. Ela tentou um último ataque. Chamou uma reunião com algumas líderes, dizendo que estava sendo vítima de uma campanha de difamação. Mas o pastor foi direto. Pediu para ela mostrar provas. E ela não tinha. Tudo que ela tinha era teatro. E ali, o público já estava cansado da peça. Depois disso, começaram a aparecer histórias que antes estavam engasgadas. Outras pessoas que já tinham passado por tretas com ela, mas tinham medo de falar, começaram a se abrir. Era como se o feitiço tivesse quebrado. E aí, a imagem que ela criou com tanto esforço começou a ruir de dentro para fora. Ela foi afastada do louvor. O novo namorado pediu um tempo para refletir. Sumiu das redes por umas semanas. E o mais simbólico, a liderança da igreja suspendeu as atividades ministeriais dela por tempo indeterminado. E eu? Eu não precisei mover um dedo a mais. Só deixei as verdades caírem no tempo certo, com paciência, com inteligência. Porque enquanto ela me apunhalava com boatos, eu costurava meu escudo com fatos. Foi a primeira vez na vida que eu entendi na pele o poder de não revidar no calor, de não se desesperar para provar que é inocente, de confiar no peso das próprias evidências e no silêncio estratégico. Minha vingança não foi gritar mais alto, foi deixar que as próprias palavras dela se voltassem contra ela. E quando aconteceu, foi doloroso, mas não para mim. Eu segui em frente, voltei a cantar, voltei a ter paz. E o mais importante, comecei a construir novos vínculos, reais, maduros, sem a pressão de parecer perfeito o tempo todo. Deixei de ser o filho invisível, o namorado que aceita tudo, o homem que só aguenta, porque no fim das contas, eu não precisava destruir ninguém. Eu só precisava que parassem de me destruir. E isso eu consegui, do meu jeito. No meu tempo, a queda dela não foi barulhenta. Foi lenta, progressiva e humilhante,
O tipo de queda que não faz escândalo, mas deixa marcas que ninguém esquece. Depois do afastamento dela do louvor e do ministério, o que mais feriu não foi a perda da posição, foi a perda da plateia. Ana vivia da validação, das curtidas nas postagens de versículo, das fotos com a Bíblia aberta e o sorriso de quem vencia na guerra espiritual. Só que agora, o que ela recebia era silêncio. As mensagens diminuíram. As curtidas caíram. O novo namorado sumiu de vez. Gente que antes babava ovo começou a manter distância. Aqueles que sempre disseram a verdade sempre vence, agora evitavam comentar. Porque sabiam que tinham tomado partido errado, e ela sentiu isso na pele. Começou a mandar indiretas nas redes, textos longos sobre ser julgada sem ser ouvida. Pessoas que se dizem crentes, mas são piores que o mundo. Um show de vitimização, mas já não colava mais, porque agora todo mundo sabia, ela mentia. E não era só sobre mim. Aos poucos, outras verdades vieram à tona. Uma ex-amiga contou que a Ana já tinha forjado histórias para afastar colegas do trabalho. Um irmão da igreja revelou que ela tentou destruir o namoro dele, usando o mesmo tipo de manipulação emocional. Até uma senhora mais velha, daquelas que ninguém escuta muito, falou que uma vez viu a Ana brigando com a mãe dela no estacionamento, chamando a velha de lixo, e que depois fingiu que estava chorando porque tinha sido agredida. A máscara caiu de vez. O mais simbólico foi quando ela tentou voltar para o ministério como voluntária. A liderança não aceitou. Disse que o tempo de cura dela ainda não tinha acabado. Ela insistiu. Foi falar direto com o pastor, e ele, com toda a elegância do mundo, respondeu: "Talvez seja a hora de você se sentar e ouvir mais do que falar. A gente precisa aprender a lidar com as consequências das sementes que planta." Ela saiu da igreja 2 dias depois. Não anunciou. Não fez post dramático. Simplesmente desapareceu. Foi vista em outra congregação um tempo depois, tentando se enturmar, mas ninguém dá muito espaço para quem chega com bagagem tão pesada. E o mais louco? Ela tentou virar o jogo de novo. Criou um perfil no Instagram anônimo para espalhar que foi injustiçada pela igreja, que sofreu perseguição institucional. Mas não deu em nada. As pessoas estavam cansadas de novela e já tinham escolhido parar de assistir a série dela. Enquanto isso, eu seguia em paz. Cada domingo sentado no mesmo banco de antes, com os mesmos irmãos que agora, de novo, me cumprimentavam, com respeito. Sem necessidade de aplausos, sem holofotes, só com alívio. E foi aí que entendi a verdadeira vingança. Ver quem te destruiu sendo destruído pelo próprio veneno, e você não precisar levantar um dedo. A Ana caiu sem que eu precisasse empurrar. Ela se afundou nas próprias mentiras, no próprio orgulho, na necessidade doentia de controle. E talvez o que mais tenha doído para ela foi perceber que mesmo depois de tudo, eu continuei de pé, melhor ainda, mais forte. Eu não sei exatamente em que dia tudo mudou por dentro. Só sei que um dia acordei, e ela não estava mais na minha cabeça. Não era mais a primeira lembrança ao abrir os olhos, nem o peso constante nas costas, nem o pensamento repetitivo de "por que fizeram isso comigo?" Era como se eu tivesse atravessado uma tempestade e finalmente tudo estivesse em silêncio. E não era um silêncio triste. Era aquele tipo de silêncio bom, que dá espaço para escutar a própria voz de novo, que te permite respirar sem medo de estar sendo observado, julgado ou distorcido. Voltei a fazer coisas simples, coisas que eu nem percebia que tinha abandonado, como cantar no chuveiro, ir ao cinema sozinho, cozinhar algo diferente só porque eu estava com vontade. Me permiti conhecer gente nova sem a paranoia de ter que explicar meu passado, porque agora ele não me definia mais. Na igreja me tornei discreto. Nunca quis usar minha história para ganhar moral ou aplauso. Mas aos poucos, alguns jovens começaram a se aproximar para conversar. Não sobre ela, mas sobre como eles se sentiam. Injustiçados também, sufocados, desacreditados. E eu ouvia. Às vezes só ouvia, porque entendi que tem dor que não precisa de conselho, só de escuta. Foi assim que um novo espaço surgiu para mim. Fui chamado para ajudar num grupo de apoio, voltado para pessoas que passaram por relacionamentos abusivos,
traumas familiares, crises de fé. E ali, pela primeira vez, percebi o poder real de ter passado pelo que passei. Eu podia entender a dor do outro sem julgar, porque eu sabia como era ser desacreditado, isolado, reduzido a uma versão distorcida. E quer saber? Isso me curou mais do que qualquer sermão. Ver minha dor transformada em escuta, ver minha história servindo para proteger outras. Isso não tem preço. Um tempo depois, Ana reapareceu. Não na minha vida diretamente, mas como nome citado em outro grupo, outra igreja. Soube por terceiros. Dizem que ela tentou recomeçar em outro lugar, mas carrega uma sombra que a persegue. Gente que sabe do que ela fez, que não esqueceu. E eu apenas desejei de verdade que ela conseguisse mudar, porque guardar ódio só prende a gente, na mesma cela do passado. O que eu vivi me ensinou muito. Aprendi que não é fraqueza recuar para respirar, que não é covardia se calar quando o outro quer te provocar, e que inteligência emocional não é sobre ser frio, é sobre saber o momento exato de agir, com precisão, sem precisar destruir ninguém, só devolvendo o que é seu, a própria verdade. Hoje, quando olho para trás, não sinto vontade de revidar. Não sinto desejo de revanche. Sinto alívio, porque eu sobrevivi a algo que tentou me apagar. E sobrevivi sem me perder no caminho. Finalmente, estava fazendo algo por mim. E nunca mais deixaria ninguém se aproveitar de mim de novo. A verdade é que nem toda justiça faz barulho. Às vezes, ela chega devagar, no tempo certo, no silêncio que resta depois da queda. E quando chega, não precisa de aplausos, não precisa de plateia, só precisa ser vivida. Hoje eu sigo em paz, sem querer provar nada para ninguém, sem precisar convencer ninguém da minha verdade. Porque quem importa, já entendeu. E quem não importa, não faz mais peso. O mais louco é que, no fim, eu agradeço por tudo que vivi. Porque se não fosse essa dor, eu nunca teria descoberto minha força, nunca teria entendido o valor do meu silêncio e nunca teria aprendido a me proteger com sabedoria, não com gritos. Se você já foi alvo de mentiras, manipulações ou perdeu sua paz tentando se defender de algo que nunca fez, comenta aqui embaixo. Eu sei como é. Seu comentário pode ser o alívio que alguém precisa para não se sentir sozinho. E se você sentiu aquele alívio quando a verdade finalmente apareceu nessa história, já manda um "fez foi pouco" nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas para mais histórias reais que tocam, revoltam e libertam, porque a verdade sempre encontra o caminho. Nos vemos no próximo episódio.